Fala, qual a dúvida? Minha dúvida é porque eu achei Você achou onde? na aula Qual aula? do desenvolvimento. Explica melhor. Fala. Eu, Você desenvol- estava assistindo a... eu assisti a aula. Aí a aula diz, você tem que estabelecer dois aprofundamentos Onde? e uma relação no parágrafo. No desenvolvimento no D1. Certo. Então você está falando que você já passou da introdução e que você está no desenvolvimento. Estou no Primeiro. desenvolvimento. Isso. Hum, Introdução eu já aprendi. Agora, desenvolvimento. tô bom. Eu acho. Não escreveu nenhum. Na minha cabeça, eu tô bom. Escreveu só na cabeça a introdução. Mas Aham. isso a gente Treinar mesmo descobre ninguém na quer. hora do pega pra capar. E tem? Vai ter em algum Vai ter. Beijo. Bom, e na minha cabeça Uhum. é o contexto, Uhum. né, a paráfrase da tese, Paráfrase da tese. argumento, um desenvolvimento, Uhum. uma relação argumentativa entre ele, que vai ter o desenvolvimento 1, e Que é o depois D1 e o desenvolvimento D2. 2. Aham. Bagunçou. 2 parágrafos, 2 parágrafos, é isso. não é. São 2 parágrafos, Não, sim. agora você me falou que não é mais. Parágrafos? Não, são 2 desenvolvimentos. Cada um era para ser um parágrafo e uma É, relação argumentativa entre eles. é. Não é mais. É, sim. Agora, no um parágrafo tem 2. 2 o quê? 2 argumentos. Exato. É porque, vou explicar. Dobrou o serviço. 4, né? Agora tem que ter 4. É, mas eu vou explicar. Um Não parágrafo são... aqui e outro aqui. E boa, que a mãozinha funcionando. Esse é o D1 e esse é o D2. Dentro do D1 e dentro do D2, você tem que conseguir provar o seu argumento. Por que seu argumento é bom? Aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que o tema é sobre o uso de copos de vidro. Esse é o tema da redação. É o próprio de Uso de copos de vidro para tomar água. Esse é o tema da redação. Gleubert, qual a sua opinião sobre o uso do copo de vidro para tomar água? Precisa. Uma opinião assim. Precisa? É bom, é ruim, gosto, não gosto lá. O uso do copo de vidro É para tomar bom água. porque ele é mais É, limpo. por que Posso não? falar não? Por que não? Eu quero saber. Qual é a sua opinião? É bom? Tese. É só falar se é bom ou se é ruim? A tese. É bom. O uso do copo de vidro É para mais tomar adequado. água é adequado. Sim. D1 é adequado. D1. D1, lá na introdução. Parágrafo. Primeiro D1, Ah, tá. tese. É, tô lá na tese. Lá na tese. Me dá outra tese. Então, primeiro vamos pensar aqui. Nós estamos na introdução. Na introdução. Então, vamos localizar onde nós estamos. O uso do copo de vidro para tomar água Isso é mais adequado. é mais adequado. Me dá uma outra tese. O D2 agora. Ele é mais adequado. Ele é mais higiênico. Já está no adequado. Eu não sei. Ele é perigoso. Ele é perigoso? Cai, quebra, machuca. Cuidado aí. Pode ser? Pode. Então, a relação entre ser adequado e ser perigoso é Uma adição. adição? Ele é adequado e perigoso? É uma contradição, né? Boa. Deu ruim. Oposição, porque tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, a relação argumentativa que eu vou estabelecer é de oposição. Por um lado, ele é adequado. Por outro, Então ele é perigoso. Eu estou na introdução. Sim. Mas minha cabeça já foi lá pro... Não vai ainda. Você está na introdução. Não pode nem falar? Não, você está indo para o desenvolvimento? Era. Não pode falar. Segura, né? Introdução. O uso do copo de vidro para tomar água. Tese. D1 da tese. Ele é adequado. Eu vou dizer por que ele é adequado. Você está na introdução. Mas é isso que eu quero Não falar. vai falar ainda. Você vai falar que... Você está na introdução. Você diz, ele é adequado. Ele é adequado. E por oposição, você vai dizer que ele é perigoso. Sim. Agora vamos desenvolver o parágrafo. Então vamos escrever o D1. Do D1. D1. Qual é a tese que você vai usar no D1? Eu tenho que pensar que no D1... Qual é a tese? Dois argumentos. Qual é a tese que você vai usar no D1? Qual é a tese? É. Eu vou falar que... Primeiro eu quero falar que o material... Gleubert, qual é a tese do D1? É que ele é adequado. Pronto. Então você vai começar o parágrafo dizendo o copo é adequado. Copo de vidro é adequado. É a paráfrase. Exatamente. Até aí você já aprendeu.
Eu acho, né? Não aprendeu? Vamos dizer que sim, Na sua cabeça. na minha cabeça. Agora vamos descer o texto. Vai chegar nesse ponto que foi sua dúvida. Nós estamos falando do aprofundamento. Quando você escolhe num texto dizer um ponto de vista e você me diz, é adequado. Não basta que você traga uma afirmação. Você não pode me dizer que é adequado. Seu argumento Então, tá na só hora é de bom, te convencer que que é o de fato para que o texto existe. Você vai dizer, tá, quando você me diz que esse copo é adequado, você tem que ter provas do que você está falando. Então, para você organizar o pensamento, eu te pergunto: por que o seu argumento desse copo ser adequado é um argumento válido? Por que ele é adequado? Aí chega no ponto que você está me dizendo. Você tem que ter pelo menos 2 motivos para usar esse argumento. Então, para você dizer, olha, o copo é adequado, você tem que ter pelo menos 2 motivos para isso. Diga. Um motivo. Por que copo de vidro para tomar água, que é o tema, é adequado, que é a sua opinião. ele é adequado porque a limpeza dele é mais efetiva. Pronto, então é adequado porque ele permite uma higiene adequada. Sim. O que mais? Por que ele é adequado? Eu só tinha pensado em um motivo. Então, sua Eu vou escolha... ter que desenvolver mais um. Sabe o que acontece? Se você fez isso, exatamente isso que aconteceu. Você pensou, o copo é adequado, quero escrever sobre isso. Mas você só tem um motivo, seu parágrafo está fraco no que se refere à argumentação. Porque você tem que escrever em 8 linhas, aproximadamente. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Sim. Faz o desenvolvimento. Faz o desenvolvimento o quê? É porque você está me perguntando agora, eu não tenho um desenvolvimento para te responder. Eu tenho que criar o desenvolvimento. Desculpa, eu errei. Faz o planejamento. É óbvio, você não está escrevendo a Porque redação. senão eu vou ficar aqui Se você começou a escrever o texto zoado. de uma vez, escrevendo, Não dá. e aí você vai ficar Tá travado. errado. Porque você vai ter 2 caminhos. Sem planejar, isso aqui é planejamento. Sem planejar, você perdeu tempo escrevendo a introdução, Aí você não apaga e volta a fazer de novo, você fica aqui batendo na trave. vai ficar para sempre esperando o próximo motivo para que seu argumento seja bom. Então você está me perguntando tanto, eu tenho que fazer o planejamento. Não, mas isso aqui é planejamento. O que a gente está fazendo aqui não é escrevendo texto, não. Você está planejando. No mundo da imaginação, né? Porque você não escreve. Então vamos lá. O copo é adequado. Primeiro, é adequado por conta da condição de higiene, que é favorecida. Por que mais que ele é adequado? Tá, de repente eu não poria essa Tese. Porque você não aprofunda. Porque eu não pensei em 2 argumentos. Então pronto, então invalidou. Invalidou. E aí, como você resolve esse problema? Pensa em outro. Exato. Pensa numa coisa que tenha 2 argumentos. Exato, exatamente. Você Então, volta lá na introdução, volta lá no plano da introdução. E ao invés de dizer que é adequado, você pensa em outra tese de que você consiga falar. Porque essa você não consegue. É. Então eu concluí, então eu não vou concluir. Você não vai Pensar direito. É. E o D2? Vamos tentar no D2. Eu disse que ele era perigoso, eu te ajudei. Perigoso por quê? Porque pode cair, quebrar. Pronto, porque ele quebra e machuca. E as pessoas podem se machucar. E o outro aprofundamento? Eu só pensei em um também. Então, seu texto, infelizmente, vai ter que ser repensado. Porque você só conseguiria, com esse plano aí que a gente está fazendo agora, 4 linhas, 5 linhas e olhe lá. E ainda assim seria um parágrafo repetitivo. Que você ia ter que ficar falando o tempo todo. Ele é adequado porque dá para lavar, e quando dá para lavar fica limpo, e aí porque limpou dá para usar. Porque ele é chato. Não, ele é raso. Ele é raso. Quem vai ler. Não, não é chato. Ele é raso. Você não tem motivo suficiente para me dizer que esse copo é adequado ou que ele é perigoso. Você só tem ali uma coisinha. É um texto raso, sem argumentos eficientes na defesa de um ponto de vista. Entendi. Mas para falar de copo é mais difícil, né? Quer que eu faça o texto? Quer? Não, vamos pensar em outra coisa. Não? Tá bom. Eu nem estava pronto para vir aqui. Eu posso fazer um texto sobre o uso dos copos para tomar água. Você quer ou não? Depois outras coisas. Você não quer um texto? Você quer fazer um texto sobre o copo? Você quer que eu faça? Não, você faz, mas eu não. E você quer que eu faça? Não, eu tenho que fazer um desenvolvimento. O dia que alguém quiser que eu faça, viu, Gleice? Se você quiser uma ajudinha sobre textos, tema de redação sobre o uso do copo para tomar água, copo de vidro para tomar água, eu faço para você, viu? Tá bom, combinado.